sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Sempre um prazer estar de volta aqui no painel. Quero fazer uma observação até oportuna, as pessoas pedem, mas por que repete tanto mesmo o programa e tal? É que a gente está fazendo apenas um programa inédito, um programa novo, está gravando apenas um programa por semana. Então, de acordo com a grade da TV, né, há outros programas, evidentemente, e como é um canal que está 24 horas no ar, isso é bastante entendível, vamos dizer assim, né? E aceitável que o programa repita várias e várias vezes. O que para mim não deixa de ser bom também, né? E para quem está vendo, porque nem todo mundo está disponível para assistir num determinado horário, né? Nós não somos exatamente um canal de TV aberta, ao contrário, somos um canal de TV fechada, e a gente vai trabalhando com aquilo que as condições nos permitem aqui em Erechim. Quem sabe, oxalá, agora é importante frisar que essa situação se colocou depois que a pandemia também se colocou com um problema mundial, né, e nos atingiu também em cheio aqui, deixando já em dezenas, já mais de 200 de vítimas apenas no município de Erechim, com o programa Painel, seus participantes, os convidados, e a própria televisão se solidariza com os familiares dessas vítimas que nos deixaram por causa desse problema aí que não estava na conta de ninguém. Enfim, nosso papel é tocar a vida em frente e nós vamos tentar falar o quanto mais possível de assuntos mais amenos um pouco, porque a vida está muito pesada com todas essas coisas aí. E tende a ficar mais pesada ainda em 2022 por razões que todo mundo sabe. Para não perder a piada, eu vou dizer, afinal de contas, temos Copa do Mundo esse ano. Muito bem, nós estamos recebendo, então, aqui com muito prazer hoje, a doutora Elcemina Lúcia Balvede Palhosa, que é professora e presidente da Academia Erechinense de Letras, e também o doutor Alcides Mandelli Stumpf, que é médico, presidiu a Unimed de Erechim durante muito tempo, e ele que também hoje exerce a vice-presidência da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre um local, quem vai a Porto Alegre, com o tempo, deveria tirar, com perdão da redundância, mais um tempinho para visitá-la
o que é um lugar aprazível, maravilhoso. Nós estamos aqui em nome de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Obrigado a ambos. Professora, vou tratá-la assim, ou presidente da academia, né? Okay. Lúcia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite hoje, mais uma vez. É bem importante estar nesse seu programa, principalmente quando a gente sabe que as pessoas assistem nisso que tu disseste, em diferentes horários, e tem repercutido muito bem as suas entrevistas aqui. Boa noite, doutora Cides, muito obrigado também pela sua sempre afetiva companhia, né? E companhia literária muito boa para todos nós. Doutor Alcides, também mais uma vez, minha gratidão por estar aqui. Boa noite, José, boa noite, professora. Mais uma vez aqui, eu estava, falasse que é um programa por semana, vamos fazer uma média aí de uns 40, 50 programas por ano. Dá para botar, são 52 semanas, dá para botar no mínimo uns 40, uns 50 quase. Isso. E nós já estamos aí há uns 10, 12 anos, né, Odi? Eu acho que 12. Então já devemos ter superado, tu deve ter superado os 500 programas. Não fiz esse cálculo, não fiz. Mas vale a pena fazer. E eu fico muito feliz hoje de manhã, até na próxima vez que eu vier, eu vou trazer, vou dar para o Odir, não sei o que ele vai fazer, um quadro do nosso primeiro programa aqui, que eu fui um dos teus convidados. Estava o professor Marco Antônio, Scheuer de Souza, o Marco Castro, sim, o Pitinim, tu e eu. Nós, naquele tempo não tinha o isolamento, a gente podia botar mais gente aqui. E assim são lembranças muito gratas e mostra a qualidade do teu programa. Não é programa qualquer programa que não tem uma boa aceitação do público que perdure por tanto tempo. Ontem mesmo eu estava, se me permite fazer um comercial aqui, ali no Mercado Medianeira, e o Pedro, que fornece uma excelente carne, comentou sobre a pertinência, sobre a maneira que tu coloca o entrevistado aqui no caso, e realmente é um diferencial excepcional e justifica mais de uma década desse programa de absoluto sucesso aqui na nossa cidade. Eu vou aproveitar o ensejo, então, também de enviar um abraço ao Pedro, né, que sempre que a gente passa por ali, ele faz referência, não exatamente a mim, mas mas como eu gostei daquele programa do fulano de tal. Aí, que programa, como sabe aquele cara, não sei o que e tal. Então, né, que tem entre as pessoas. Né, assim como também, às vezes, a gente recebe, mas por que tu não tem outro convidado, mas como? Né? Será eu? Não, eu estou falando assim no sentido de que as pessoas falam, né? E, bom, já que estamos numa rasgação de seda aqui, eu vou dizer uma coisa. Certa feita, ali perto do Caixeiral, eu estava descendo, uma senhora passou por mim e, de repente, ela se virou, me chamou pelo nome, né? No tempo que a gente estava nu no rosto, sem máscara, né? Ela me chamou, você que é o Odi, né? Eu digo, sim. Ela assim, eu assisto sempre o painel, eu digo, que bom e tal. Aí ela disse assim, e sabe por quê? Aí eu fiquei assim, né? Eu digo, ela vai justificar, né? Ou vai me pedir alguma coisa. Ela assim, é um dos poucos programas onde a gente vê que o entrevistado pode expressar aquilo que ele pensa. Porque
A gente assiste TV no Brasil inteiro, enfim, certamente tem alguns programas, outros aí, onde o cara faz a pergunta e de repente tem alguns casos, ele mesmo já responde. Né? Então, para não incorrer nesse erro aí também, ou nesse equívoco, eu vou parar de falar agora, porque senão vocês não vão falar, eu vou estar aqui me desmentindo. Mas a verdade é que o programa é feito para ouvir os entrevistados. Presidente da Academia Chinesa de Letras, né? A academia também enfrentou toda essa situação nova, diferente, surpreendente, desde que a pandemia se instalou em 2020, praticamente para nós aqui. Né? Já estamos então há 2 anos. Né? Como é que a academia se virou nesse período? Fique à vontade para explicar como é que ela se projeta para 2022, certo. Enfim. Foi uma coisa que nos surpreendeu, porque no final de fevereiro de 2020, já estou perdida, no final de fevereiro de 2020, nós fizemos uma reunião com todos os acadêmicos e a maioria deles presentes, uma reunião festiva. Fizemos uma reunião, em seguida tivemos um jantar e ali nesta reunião colocamos o cronograma para o ano inteiro de reuniões aprovados pelos nossos colegas e tal. 2 semanas depois, fomos surpreendidos com a pandemia e muda todo o nosso ritmo. Mas aqui eu tenho que até dar tributo às redes sociais, que nós temos um grupo no WhatsApp, e começamos a lidar com isso, com o telefone, e nos aproximar bastante das pessoas que passaram a não só se cuidar, mas ter muito medo desse período. No início, nós tivemos mais dificuldade para habituarmos que, a partir dali, faríamos os contatos dessa forma. Nesse período, nós tivemos perdas lamentáveis, apenas uma pelo coronavírus. 2 delas nós perdemos nesse período o Dr. Paulo Fernandes, a senhora Alba, que é uma das nossas fundadoras, Alba Alvarello, e perdemos também o professor Claudecir. Por isso mesmo, né, os cuidados foram muito maiores. Nós não fizemos reuniões presenciais em 2020, não fizemos reuniões presenciais em 2020. Aliás, fizemos uma só presencial no final do ano, em ambiente totalmente aberto, né? Hoje, doutor Alcides, fizemos um ambiente totalmente aberto para preservar as pessoas, com distanciamento, tudo isso. Em 2021? 2021, sim. Fizemos uma em dezembro, só ali. Em 2020 não fizemos nunca, mas uma coisa assim me surpreendeu bastante, tanto em 2020 quanto em 2021. Os acadêmicos escreveram bastante nesse período. Se vocês lembrarem, assim, todas as vezes que a gente relatou ali, não só nos jornais, mas em outros meios também, as pessoas da academia escreveram bastante. De qualquer forma, nós nos envolvemos. Feira do Livro 2020 não aconteceu em Erechim, 2021 ainda aconteceu de uma forma híbrida, em algumas vezes presencial, outras vezes apenas virtual. A academia se envolveu bastante nesse momento e nós projetamos para esse ano, nós já fizemos uma reunião nós não esperávamos por esta nova onda também, mas eu tenho esperança de que essa nova onda se faça de uma forma mais suave, mas de qualquer forma nós vamos obedecer todos os protocolos de segurança, sim, eu acho que nós temos obrigação disso. A ciência e o conhecimento nos induz a termos todos esses cuidados. Nós já temos um cronograma de reuniões por o ano inteiro e temos pela frente novos desafios, né? De
novas pessoas na academia, o desafio da nossa participação efetiva nos momentos culturais e em algumas situações também onde temos que nos posicionar. Agora, tudo isso, evidentemente, vou falar com o médico, então, né? Tudo isso, digamos, toda essa tabela de um campeonato de reuniões, vamos por assim, ela vai depender fundamentalmente do comportamento da pandemia. Dá para se dizer isso? Com certeza, mas a professora Lúcia tem sido muito feliz na maneira que ela conduz a academia. Eu e tu, em off aqui, podemos falar, porque somos acadêmicos também. E mesmo com vamos chamar assim, esse distanciamento físico, pelo WhatsApp, por outras redes, a gente conseguiu manter a academia viva, isso que importa. Nós temos particularmente o problema que nós somos de grupo de risco, a imensa maioria, né, pela própria idade, e a gente tem que respeitar muito esses cuidados. Como tu me perguntou como médico, vou aproveitar para dar uma informação, não é palpite. Eu acho que isso é coisa muito séria para a gente palpitar, né? Uhum. Mas essa atual cepa, a Ômicron, para quem cumpriu o esquema de vacinas, ela é extremamente suave, vamos dizer, se comparada com as cepas anteriores. E falo isso para quem cumpriu as vacinas, porque é o dado científico, não é uma posição pessoal. E de qualquer forma, também para quem ainda não está com o esquema completo e é mais jovem, ela é muito menos agressiva. Então, se isso estiver dentro de um ciclo normal, vamos chamar assim, das pandemias, que já tiveram várias na história da humanidade, a última em 1918, a gripe espanhola, ela obedece um ciclo, ela termina, essa já está se prolongando um pouco, certamente vamos dizer, pela migração das pessoas. Em 1918, vinha uma centena de pessoas da Europa para cá, em questão de 2, 3, 4 meses. Hoje há essa mobilização no planeta e o vírus acaba, então, perseverando em várias regiões e de uma, vamos brincar assim, pula para outra e vai se estendendo. Mas o ciclo que está acontecendo segue o mesmo. Estão havendo mutações e essas mutações estão se tornando menos agressivas. Isso é muito bom porque anuncia, de alguma forma, o final da pandemia como doença letal, como doença mortal. Você vê que a transmissão está altíssima. Só na Unimed nós atendemos uma média de 75 pessoas por dia, há dias. Na Unimed, por exemplo, do Vale dos Sinos, ali em São Leopoldo, em torno de 700 pessoas por dia, há dias, a partir ali da primeira semana de janeiro. Como? Sim, casos confirmados. São casos confirmados? Confirmados. Está faltando teste em tudo que é lugar, porque há um excesso de necessidade de diagnóstico, vamos dizer assim. E aí a gente vai conhecendo no estado, Santa Maria 500 por dia, Porto Alegre 1.300, 1.400 por dia, e assim nós vamos. Só que uma coisa que assim, rarissimamente, ou poucas pessoas, em relação às cepas anteriores, Delta, Gama, acho que o alfabeto grego um dia vai acabar, a gente observa que os casos são bem mais leves, a imensa maioria tratado em casa e, enfim, acho que estamos começando a ter um sinal de esperança aí, mais uns meses e a coisa passa. As mortes que têm ocorrido
já que estamos no assunto de medicina, são em pacientes, isso é invável, são em pacientes com comorbidade grave. Assim, desculpa a clareza, seriam pacientes que iriam morrer de qualquer outra coisa. Às vezes, nem, na sua imensa maioria, não interna pela Covid, como era nas cepas anteriores, e sim por complicações da patologia que eles já tinham, um câncer, alguma coisa grave que estava se encaminhando para o final e pegou, o positivou para o Ômicron, mas ela é extremamente, vamos dizer, menos agressiva que as outras e fica muito menos agressiva, o índice de internação é quase a zero se tu tem a vacinação completa. Então, é um alento, apesar de tudo e de opiniões, parece que quem é contra tem razão, quem é a favor tem razão, e a gente está terminando esse ciclo que eu imagino aí que em 3, 4 meses vai ficar no ar um vírus desse, como ele sempre ficou, vai causar gripes, resfriados, eventualmente vai complicar, como a influenza complica com alguma frequência, mas a vida vai continuar normalmente. Lúcia, o calendário de 2022 da Academia Erechinense de Letras, ele prevê o quê? A retomada, se possível, né? A academia, para quem não sabe, ela tem tinha o hábito, né? Até antes, de se reunir uma vez por mês. Exato. Como é que se projeta isso aí? Nós estamos em fevereiro, a partir de março, de maio, de abril, ou nós temos que esperar? Não, nós já organizamos um cronograma e nós temos reuniões mensais, nós vamos continuar com essas reuniões mensais. Eventualmente, nós precisamos fazer outras reuniões, dependendo da necessidade que temos. Ora tem Feira do Livro, ora temos outro acontecimento, mas as reuniões ordinárias acontecem uma vez por mês, a partir de março agora. Então, nós temos as reuniões agendadas para o ano inteiro, porque as pessoas têm uma necessidade de organizar os seus horários também. Sim, nós temos pessoas que lecionam, né, que têm compromissos à noite também. Então, as nossas reuniões normalmente se realizam e estabelecemos um cronograma também que desvie, nem sempre na segunda semana ou na terceira semana, desviamos os feriados. Ela ocorre às 18 horas. Se é reunião ordinária, nós normalmente temos 30 minutos, uma hora de reunião, temos uma pauta específica. Normalmente já vamos com a matéria trabalhada para essa pauta. Tá? E neste ano, aquilo que nós conversávamos antes, que as pessoas escreveram bastante nesse período. E eu entendi, porque o nosso contato no grupo, ele é diário e muitas vezes, ele se repete no dia. Então, as pessoas, quando estão lendo uma obra interessante, um artigo importante, estão postando ali. Não importa para nós se as pessoas têm pensamentos diferentes, ideias diferentes. Aliás, a diversidade, eu acho que faz a grandeza das instituições. O que nós temos que ter é respeito por essa diversidade de opiniões. E também eu tenho alguma coisa que é para a minha vida, para que a gente não se torne inflexível, né? As nossas certezas são provisórias e também o que pensamos muitas vezes é transitório. O curso da história mostra que faz com que as pessoas, muitas vezes, restabeleçam a forma de pensar. Diante das nossas leituras, diante da maturidade que vamos assumindo diante da vida, os acontecimentos, o grupo de amigos que temos, né? E isso eu considero importante, olhares diferentes. Eu posso não concordar, posso concordar, mas eu acho que um sinal de bom senso nas pessoas
é ouvir essas formas diferentes de pensar. E essa é a tônica da academia. Essa é a tônica da academia. E o importante também é assim, bom, alguém é mais dado ao lado histórico, outro é mais dado ao lado literário, ao lado jornalístico. E isso tem enriquecido muito todos nós. Enriquecido muito todos nós. E agora mesmo a gente conversava a respeito de algumas questões literárias que vamos propor para durante o ano. Nós não podemos esquecer, por exemplo, no ano passado nós participamos, o patrono da Feira do Livro mesmo é nosso acadêmico, o professor Gleison, o maestro Gleison, né? Então, estivemos em muitas ocasiões junto com ele. Aliás, eu tenho que tecer muitos elogios a respeito da atuação do patrono da Feira do Livro, porque da forma como aconteceu, ele esteve presente em inúmeras escolas, né? Desde o centro da cidade até bairros, que naquele momento já tinham voltado às aulas. Ele esteve presente, por exemplo, em supermercados, ele esteve presente em igreja, esteve presente na região e nós da academia estivemos muitas vezes presentes com ele. Então, essa atuação foi importante. Nós tivemos no ano passado um momento extremamente importante. Eu gostaria que depois o doutor Alcides falasse sobre isso também. Nós tivemos no ano passado um aniversário importante de Dante Alighieri, né? E nós fizemos uma reunião extraordinária da academia, num momento em que a Unimed nos ofereceu com toda a segurança seu anfiteatro, as pessoas conseguiram estar lá presentes, num momento até que a pandemia arrefecia, foi em outubro, se não me falha a memória, doutor Alcides, foi em outubro, sim, né? Outubro. No momento em que então a pandemia arrefecia, mantivemos todos os cuidados e ali foi feito um momento em que o doutor Alcides, fizemos um bate-papo, né, doutor Alcides, e houve um momento trabalhado em torno da contribuição de Dante Alighieri, e quando se falava nisso, até o doutor Alcides fez uma síntese da vida dele, dava a impressão de que Dante Alighieri estava falando para os acontecimentos de hoje. Me corrija depois se não foi isso exatamente, mas tem uma colocação ali que ele faz e que está nessa síntese que você fez, que nos dá a impressão, eu acho que é vivo, cara. Ele está falando para o que está acontecendo hoje. Então, foi um momento super importante da academia, momento, então, que também o doutor Alcides lança o Sapateiro de Bruxelas. Eu quero até... olhem que bonita a nossa capa ali, ó, do sapateiro, né? E foi um momento muito significativo, a comunidade se fez presente, até num número superior ao que prevíamos, né, doutor Alcides? Pessoas ficaram em pé no final ali do anfiteatro, e a Unimed foi nossa parceira enorme nesse momento também. Muito significativo, outras pessoas lançaram livros nesse período também, e com isso nos engrandecemos. Eu ouso dizer que nesse ano de pandemia, a academia se fortaleceu muito, muito. Eu acho que aquela manutenção dos bate-papos através do WhatsApp, através das próprias ligações, sabe, nós temos pessoas que passaram dos 90 anos ali. Então, o nosso contato sempre por telefone, estão bem, não estão, o que as pessoas mandavam. Nós temos pessoas de muito valor, aliás, de todas dentro da academia. Se eu não me engano, foi dentro desse período pandêmico, no seu auge até, não tenho bem certeza, mas eu acho que sim, onde a doutora Helena Confortin teve uma participação direta numa publicação que tem as suas raízes, sim, lá em Bento Gonçalves, sim, né, na região, sim, sobre o centenário, os 150 anos, 150 anos de da colonização italiana. E ela teve uma participação fundamental, retratando mais ou menos como é que se deu
digamos, a chegada dos italianos também na região do Alto Uruguai. Isso, eles tiveram um projeto, né, de pessoas ali dessa região, de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, uma publicação bem interessante. E o trabalho de doutorado da doutora Helena é sobre bilinguismo, né? E a respeito da etnia italiana. Então, ela teve uma participação ali e depois num livro que ela escreveu também sobre isso. O livro era mais específico sobre O livro é mais específico sobre isso, inclusive ela refez um capítulo da tese de doutorado dela. Eu falo porque eu li todo o livro, eu fiz a apresentação desse livro e está muito interessante para ser lido, muito interessante. Então, nós temos ali um dado histórico, alguma coisa que conta das nossas origens. Eu quero enfatizar que isso revela o trabalho feito sobre o vírus, como a coisa, quer dizer, não é preciso sair para a rua ou para reuniões, não sei o que, teve muita gente que continuou o trabalho, assim como em outras áreas, obviamente, também. Com certeza. O senhor quer dar uma panorâmica sobre o mês de outubro, sobre o Dante? Depois vamos falar do livro. Tantos assuntos daí que a professora trouxe e por essa circunstância da pandemia, às vezes parece que faz tanto tempo, né? E foi agora em outubro, poucos meses, talvez por essa falta de convívio direto, então a gente tem esses momentos da memória bem compartimentados, vamos dizer assim. Foi não me lembro mais que dia foi em outubro, e foi muito, para mim particularmente, realizador, vamos dizer assim. Eu tive a ocasião ali de lançar esse meu livro aqui, meu segundo livro de crônicas, que eu vou contar um segredo, está melhor que o primeiro. Isso é natural. E está disponível, deixei alguns exemplares para o José Adelar, para distribuir com os espectadores, como eu deixei do outro anterior. Depois o José Adelar organiza isso aí. Vou passar essa tarefa para os Sandra, programas, né? da Sandra. E aí a gente teve, o ano passado foi 700 anos do maior escritor da língua italiana, o Dante Alighieri. Ele foi o maior escritor da língua italiana, até porque ele foi em cima da obra dele, a Divina Comédia, que se estabeleceu a língua italiana, né? Então, ele foi o primeiro e o maior. Vale a pena, embora seja uma situação, vamos dizer, fora do usual, alguém vai dizer erudita e tal, mas a obra especialmente a Divina Comédia é uma das principais obras escritas da literatura mundial, né? Só para ter uma ideia, até a reunificação da Itália em 1800 e... professora me ajuda, 1874, a Itália falava vários dialetos, todos um tanto parecidos, mas nem tanto. E aí, quando reuniram, eram pequenas cidades, repúblicas, cada região era um país, vamos dizer assim, e quando foi reunido, com a participação do nosso Giuseppe Garibaldi, né, nessa reunião dessas cidades-estado, e formaram o país que hoje a gente conhece como Itália, eles tinham que escolher uma língua oficial, uma língua onde iam manifestar os documentos, as atas, etc. E os dialetos do sul, do norte, eram tão diversificados que eles nem se entendiam, às vezes, né? Nem se entendiam direito, como nós, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, às vezes temos dificuldade de fazer. Imagina nós falando o nosso gauchês aqui, fazendo um documento oficial com cearense, com baiano, ia ter partes que a gente não ia entender, nem eles. Então, os sábios da Itália inteira se reuniram e se estabeleceu como
língua italiana, essa que a gente conhece hoje, maravilhosa, o dialeto da Toscana, que foi a língua, o dialeto usado pelo Dante para escrever a Divina Comédia. Então, a partir dali, o italiano oficial passou a ser esse italiano toscano, com alguma palavra que depois a gente vai, vamos dizer, com os séculos, encostando alguns modernismos, alguma coisa. Mas isso é extremamente interessante, porque são poucas as obras, vamos dizer assim, fundadoras de uma língua, né? E que mantém depois uma cultura que, para nós particularmente, é extremamente rica. Então, a gente, vamos dizer, se sentiu na obrigação de comemorar, de divulgar esses 700 anos da morte de Dante, e que para nós que gostamos de ler, de escrever, é um dos grandes escritores da literatura universal. Eu gostei bastante do release que foi elaborado e distribuído, tornando, digamos, essa história um tanto quanto complexa, né, e muito profunda, enfim, e tal, né, extremamente acessível. Para a gente poder ler, compreender, sem queimar as pestanas, entende? As pessoas gostaram muito, né? Hoje, até aquele release foi distribuído só para as pessoas da academia, né? Até tivemos o patrocínio da Unimed, né? Para distribuir aquele release. E muitas pessoas nos solicitaram depois aquele release. Eu mesmo fiz fotocópia de alguns para dar para algumas pessoas, porque a linguagem era acessível. As pessoas diziam exatamente isso. Nunca pensei que eu pudesse ouvir de alguém que viveu há séculos algo tão presente e tão interessante. Empolgou as pessoas a forma como foi colocada, né, hoje. Não há quem não tenha levado aquilo para casa e ter lido e ter se impressionado com alguns destaques feitos lá dentro, né? Eu considero um dos momentos muito importantes que a gente teve. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e voltamos em instantes. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta em nome da Unimed Erechim e também da Sicredi, Uniestados. Saiu também um livro e um livraço, e um livro pesado, em todos os sentidos, né, sobre o cinquentenário, né? É isso? Cinquentenário. Da Unimed. Imagino o trabalho que deve ter dado isso, né? Teve participação dos colegas Rodrigo Finardi, do colega Salus Locke, dos outros colegas lá que trabalham, né, dentro dos próprios da Unimed. Parabéns e cumprimentos a todos pelo trabalho, e também houve uma participação da Academia Erechinense de Letras. Né? O que a Academia de Letras fez ali?
Nós temos que dizer até que nos sentimos bem honrados com isso, e até porque, pela minha idade, esses 50 anos da Unimed tinha muita coisa assim que nos era uma história muito presente, né? Pelas pessoas que ali fizeram Unimed, pelo relacionamento que tínhamos com as pessoas, e nós ficamos bem honrados ali na recuperação da parte histórica. A nossa historiadora, que é acadêmica, a professora Neuza Garcês, participou dessa recuperação, né? A convite da Unimed, ali eu fiz, né, Dr. Alcides, por indicação do Dr. Alcides, eu fiz toda a revisão ortográfica da obra, né? Eu, muitas vezes com o direito até de dizer, olha, eu acho que aqui precisa recuperar isso, lá tem que recuperar aquilo. Então a academia se sentiu extremamente honrada, e até porque nós fomos lembrados ali nas festividades dos 50 anos, a gente foi sempre, a academia foi muito lembrada ali por esta atuação. Né? O livro é uma beleza, obviamente é uma obra, eu vou chamar assim, limitada. Aqui eu também queria, o senhor Jaci de Lázari colaborou, nós compramos um determinado número de exemplares para distribuir por todo o Brasil, né? Porque foi a primeira Unimed do Rio Grande do Sul, então ela tem uma importância histórica muito importante, muito né, destacada. E para nossa surpresa, o senhor Jaci nos ofertou, pelo preço que nós havíamos tratado, o dobro de exemplares. Então essa gratidão a gente vai ter para sempre, e isso nos deu, vamos dizer, até uma folguinha na previsão do livro. Então, quem é aficionado ao cooperativismo, quem tem história, tem literatura, temos lá alguns exemplares para ceder gratuitamente, obviamente, a pessoas que deem valor, né? Entidades principalmente que deem valor. O livro é uma beleza, como tu disseste, ele é pesado em vários sentidos, é uma obra consistente, grande. Tem reproduções de atas, desde a ata número 1, com a presença óbvia dos colegas daquela época, os 22 pioneiros, entre eles o Dr. Ângelo Calef, Dr. Sérgio Macanini, Munareto, Nilson Zafari, Fazolo, Salim, enfim, pessoas que marcaram e marcam a história da medicina de Erechim até hoje. O livro é um documento lindíssimo, uma parte gráfica muito linda, a parte histórica foi resgatada com extrema qualidade pela professora Neuza Garcês. A professora Lúcia fez toda a revisão ortográfica, a obra está perfeita, e tivemos ali a colaboração do Salos, que, vamos dizer assim, ordenou e fez a história. Tivemos, obviamente, o apoio do presidente Luiz Felipe Leães. Eu coordenei o trabalho todo, e a parte de imagens, o Rodrigo Finardi nos ajudou muito, a Diana Rocha, que trabalha lá conosco, enfim, uma equipe imensa. Cito alguns e estou deixando outros, que é uma pena até a gente não citar. Mas o livro é muito lindo. E o livro marcou os 50 anos da Unimed, que teve algumas limitações da pandemia que ser comemorado, vamos dizer assim, aos pedaços. Nós inauguramos uma obra escultural, muito linda, está lá no pátio da Unimed, nos jardins, que a gente chama, que é a parte, vamos dizer, posterior do prédio, e vale a pena ser visitada. É uma obra muito linda, em aço, feita pelo Paulo Amaral, um artista plástico gaúcho de renome internacional,
E ela cruza aquele pinheirinho da Unimed, que todos conhecem, aquele logotipo, em 5 folhas assim de aço, significando as 5 décadas. E ela tem um movimento muito lindo, é uma obra fantástica. E o local onde ela foi colocada ficou lindo. Muito lindo. Vale a pena quem gosta dessa manifestação artística fazer uma visita, e a gente terá o maior prazer em guiar. Inclusive na parte interna do hospital, nós aproveitamos os 50 anos para ampliar o hospital. Está pronto já, não? Hoje o hospital está com 45 leitos, por sinal hoje praticamente lotado, e finalmente instalamos a nossa UTI, com 6 leitos, uma UTI extremamente moderna. Não são 6 leitos, são uma espécie de 6 box, 6 caixas de vidros imensa, onde fica o leito e toda a parafernália de suporte para o paciente grave, e muito humanizada, né? Além dela ser, por exemplo, todos esses cuidados técnicos, dentro de cada box desse não há circulação de ar externo, então todo o ar gira ali dentro num fluxo que toda a bactéria, o vírus, é jogado para fora, obviamente passa por filtros, etc. E então cada paciente fica completamente isolado do outro. Se quiser baixar 6 tipos de Covid diferentes, ali dá para baixar, não tem problema, que não vão se conversar entre si. E ela tem ainda, dentro dessa sensibilização, vamos dizer assim, humanização, nós temos toda a iluminação, ela é obviamente num lugar fechado, por questões de higiene e segurança, mas toda a iluminação dela obedece o ritmo circadiano. Toda a iluminação dela obedece o que está acontecendo fora. Onde o sol nasce, a iluminação vem, ao meio-dia a iluminação está no meio e é mais forte, no fim da tarde a iluminação está no oeste, no poente, e é mais tênue. Isso por quê? Porque a gente pensou que o paciente internado numa UTI, ele muitas vezes perde a noção de tempo, e isso gera uma angústia horrível. Todas os boxes têm um monitor, onde o paciente pode, sem sair dali, conversar com a sua família, um monitor, uma tela, então pode haver uma comunicação, hoje em dia com a internet, com parentes em qualquer lugar do mundo. Sabe quando o senhor fala de humanização, né? Isso me vem à mente uma crônica do Dr. Camargo, pneumologista, né? Famoso, ali da Santa Casa. Ele escreveu uma crônica em 2019 que fala de um período que ele esteve nos Estados Unidos e que o médico que ele acompanhava para essa, talvez, especialização que ele estivesse fazendo lá, ele conta de uma passagem que eles vão visitar um paciente, e o paciente é um paciente que já procurou o médico numa fase muito avançada, de um problema pulmonar, de um problema na pleura, um tumor de pleura. E o médico chega e diz para o paciente que ele vai dar alta, e que diz que era um agricultor, era um plantador já de alguma idade, e ele disse que vai dar alta, mas que daria remédios médios e fortes para ele, porque para ele fazer frente à dor. E o paciente diz assim: mas eu sou duro na queda, doutor, eu aguento bem a dor. E o médico diz para ele assim: mas quando este tumor te invadir a região das costelas, a dor vai ser muito forte e você vai precisar desses remédios. E o Camargo, nesse momento, ele diz que o paciente treme as bochechas e ele sai dali e ele diz pro médico: acho que o paciente não vai dormir essa noite. E ele diz assim: bom, isso não é problema nosso, é problema do benzodiazepínico. É isso que se diz, né? Do remédio para dormir, né? E o Camargo diz que quando vem embora para o Brasil, vai se despedir desse paciente,
E o paciente disse para ele assim, vai embora para o teu país. Aqui tudo é muito frio. E não era do clima, né? Então, essa questão da humanização, porque lá existe, né, legislação que tu tenha que contar para o paciente, mas da gravidade do seu problema, né? Isso é um dilema. Isso é um dilema. Então, quando você humaniza a dor, não sei se consegue humanizar a dor, mas a forma de dizer para alguém e até o ambiente todo humanizado. E a gente já tem pesquisas que mostram, né, pacientes que recebem oração, pacientes que têm esse ambiente humanizado. Então, vale a pena cuidar disso. A gente vem falando disso muito na universidade também, da humanização no tratamento entre as pessoas. Né? Ser um intelectual, tu tem bastante tempo na vida. É só tu quereres. Agora, para tratar gente como gente, também nós precisamos fazer logo, né? O Hospital da Unimed, particularmente, a gente criou ele, vamos dizer assim, foi todos nós médicos que há 5, 6 anos, botamos ele a funcionar, e isso aí, assim, para nós é imprescindível. Por isso que eu digo, se alguém um dia quiser ir lá, eu faço questão de mostrar. A gente não se sente no hospital, parece uma casa, um lugar aprazível, com quadros na parede, com música ambiente, com televisão, com tudo que o conforto pode te acompanhar. E é muito... a mesma Covid, professora, a questão dos dias, teve o doutor Zeballos, Roberto Zeballos, que para mim hoje é a maior autoridade do Brasil em Covid. Ele iniciou uma série de experiências que hoje estão introduzidas no tratamento da doença, uma doença novíssima, e ele conseguiu já nesse curto período alguns protocolos. Para nós, médicos, e obviamente com o resultado nos pacientes, houve uma mudança muito importante quando se introduziu, por exemplo, o uso do corticoide a partir do 5º dia, etc. Eu não vou entrar em detalhes, que ninguém tem que tomar corticoide sem ir no médico. Mas a equipe do Dr. Zeballos foi a pioneira em uma série de rotinas que depois foram sendo incorporadas aí no mundo inteiro. E outro dia ele deu uma entrevista e ele falou o seguinte: mesmo a Covid, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Muita gente morreu de medo, não morreu da doença, morreu porque a pressão subiu, porque infartou, porque teve depressão, porque houve suicídio. E mesmo o paciente da Covid, que tem, vamos dizer, esse carimbo, esse diagnóstico, cada caso deve ser tratado de um modo a atenuar as dificuldades que são, né, a própria dor. É uma situação que nós, em medicina, dizemos que é subjetiva, porque eu não posso sentir a tua dor, eu posso imaginar, mas não posso sentir. Sim. Né? Nós temos 2 minutos ainda. Eu sei que gostaria de dar uma palavrinha sobre a Associação dos Amigos da Biblioteca do Estado. 2 minutos. 2 minutos. Então, vamos tentar ficar no tempo. A Biblioteca Pública do Estado, ela existe há 150 anos. O prédio atual, me escapou o nome. Riachuelo? Na Riachuelo. Ali atrás do Teatro São Pedro, que ali onde tem aquela praça central, onde está o Palácio Piratini, ela fica mais ou menos naquela região ali no centro de Porto Alegre, centro histórico. Esse prédio foi construído há 100 anos durante os governos positivistas de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. O próprio Borges despachou do prédio da biblioteca por muitos anos. Ele é um pequeno palacete, estilo positivista, e esse prédio está fazendo 100 anos agora, 7 de setembro desse ano, que vira os 200 anos da independência.
Tanto olha que país novo, né? E quanto significado e quantas coisas nós vamos ter boa para esse ano também festejar. Nós vamos ter, né? além dos 200 anos de independência, os 100 anos da Semana da Arte Moderna, né? Semana da Arte Moderna, os 250 anos da nossa capital, Porto Alegre. Isso. E tudo isso vai ser comemorado lá na biblioteca, e os 100 anos da morte de Marcel Proust, que é um outro expoente da literatura mundial, que oportunamente a gente vai trazer aqui. Nós conseguimos, professor, e vamos fazer a exposição nesse ano, de manuscritos Em Busca do Tempo Perdido. Então, vai ser o Dr. Gilberto Schwartzman, consegue coisas incríveis, e conseguimos esse material. Bom, nós temos que obedecer ao horário. Doutora Elcemina Lúcia Balverde Palhosa, muito obrigado pela presença mais uma vez. Doutor Alcides Mandela Stumpf, igualmente, muito obrigado. A todos aí de casa, também muito obrigado e uma boa noite, até a próxima. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.